Olá pessoal, agora temos aula de Química, cadeias carbônicas. O que são cadeias carbônicas? São cadeias que exclusivamente vão possuir carbonos. Aqui temos dois exemplos de cadeias carbônicas. Essa é a forma estrutural de uma cadeia carbônica e essa é uma forma condensada de cadeia carbônica. Tá? Estrutural e condensada. O carbono, como todos sabemos, é tetravalente, ou seja, deve fazer 4 ligações, e o hidrogênio é monovalente, deve fazer apenas uma única ligação. Aqui o que acontece? A gente tem esses dois exemplos aqui. Mais à frente a gente vai classificar a cadeia, e a gente vai ver os tipos de classificação que cada cadeia pode possuir. Classificação das cadeias. Elas podem ser abertas ou também serve a palavra alifática como classificação de cadeia aberta. Se eu falo que eu tenho uma cadeia aberta ou uma cadeia alifática, eu estou falando a mesma coisa. É quando não temos formação de ciclos. O que é ciclo? Pensa um pouquinho na nossa vida. A gente levanta, toma café, vai para a escola, chega, almoça, descansa, faz dever de casa, janta, dorme. No outro dia faz a mesma coisa. Isso é um ciclo. Inicia-se e termina-se no mesmo lugar. A cadeia carbônica aberta não tem ciclo. Ela começa com um carbono e termina com outro. Não vai começar e terminar com o mesmo carbono. Aqui eu coloquei 3 exemplozinhos. Pode ver que aqui a gente tem carbono começando e carbono terminando. E não é o mesmo carbono. Mesma coisa aqui. Começa com um, termina com outro. Começa com um, termina com outro. Ok, gente? Cadeia fechada ou cíclica, que é a mesma coisa. Por que o nome cíclica? Porque as cadeias fechadas elas formam ciclos. Elas começam e terminam do mesmo carbono. Que nem aqui, ó. Se eu comecei olhando desse carbono, eu vou andar pela cadeia e vou chegar nele mesmo. Professor, comecei desse outro. Tudo bem. Se você for para a direita ou para a esquerda, você vai voltar nele. Não tem outro jeito. Então isso é um ciclo. A mesma coisa aqui. Normalmente as cadeias fechadas, obrigatoriamente as cadeias fechadas, elas sempre vão formar alguma forma geométrica. No caso aqui é um triângulo, esse aqui seria um quadrado. Sempre forma formas geométricas. Cadeias homogêneas. É quando que na cadeia principal só existir carbonos. Na cadeia principal só existir carbonos. Vamos ver o que é isso, né? Bem, aqui eu só tenho carbonos. Professor, mas e os hidrogênios aqui? Quando a gente abre a cadeia na forma estrutural, vamos mostrar o primeiro exemplo para ver como é que fica. Você tem carbono, dupla ligação carbono e outro carbono. E os hidrogênios, eles ficam em volta. Os hidrogênios ficam sempre em volta. Eles não ficam no meio da cadeia. Eles ficam ao redor da cadeia. Tá, gente? Então, ó, eu tenho só... Começa com carbono aqui, ó. Só tem carbono. Aí vai terminar com hidrogênio aqui, porque ele tem que ficar em volta do carbono. Mas entre os dois extremos de carbono, eu só tenho carbonos. Eu não tenho outra coisa a não ser carbonos. E essa parte que eu marquei aqui é o que a gente chama de cadeia principal, né? A cadeia onde eu pego maior quantidade de carbonos. No de baixo aqui, enquanto eu tenho carbono lá, carbono. Professor, apareceu um oxigênio aqui no final, mas é no extremo. O que acontece? Na minha principal, eu não tenho isso. Olha o que acontece, eu só tenho carbonos. E como a gente viu acima, esses hidrogênios aqui, eles ficam ao redor, eles não ficam no meio da cadeia. No último exemplo, uma cadeia fechada, que a gente já viu, cíclica, no formato de triângulo, também, carbono. Se você for pensar ela na estrutural, ela fica assim, ó. Aí, hidrogênio.
Heterogêneas possuem heteroátomo. O que é heteroátomo? É um átomo diferente de carbono entre carbonos da cadeia principal. O que acontece aqui? A minha cadeia principal é essa. Ela tem que começar e terminar com carbono. O que acontece? Eu tenho um heteroátomo, eu tenho oxigênio aqui no meio dos carbonos. Mesma coisa nessa cadeia fechada. Se eu começo por aqui, ó, olha o que acontece. Olha o que acontece. Eu tenho um heteroátomo aqui, ó, entre esse carbono e esse carbono. Então, se eu tenho um heteroátomo, seja oxigênio, seja algum outro elemento químico, não necessariamente oxigênio, diferente de carbono, entre dois carbonos, você tem o que a gente chama de uma cadeia heterogênea. Cadeia saturada. Só existem ligações simples entre carbonos. Esse carbono com esse carbono tem uma ligação simples. Esse carbono com esse carbono tem uma ligação simples. Esse carbono com esse, simples. Este com este, simples. E este com este, simples. Ou seja, entre carbonos eu só tenho ligação simples. Nada mais que isso. Insaturadas. Se na saturada eu só tinha ligação simples, na insaturada eu não vou poder ter só simples. Tem que ter alguma coisa diferenciando uma da outra. Então aí é quando eu possuo ligação dupla ou tripla entre carbonos. O que acontece aqui? Eu tenho essa dupla aqui. O que acontece aqui? Eu tenho uma dupla aqui. O que acontece aqui? Eu tenho uma tripla. Eu tenho a presença de dupla ou tripla, eu tenho uma cadeia carbônica insaturada. Ah, mas pode classificar de outros jeitos. No caso aqui, ó, ela é uma cadeia aberta, homogênea e insaturada por causa da ligação dupla. Já essa aqui é uma cadeia fechada, homogênea e insaturada. Tá, gente? Agora, a gente pode ter cadeia, outra classificação, cadeia normal. É quando todos os carbonos estão na cadeia principal. Que nem aqui, ó. Começo, termino, só carbono na cadeia principal. Aqui, comecei aqui, eu posso descer e voltar. A cadeia principal, você não tira a caneta do papel para marcar ela. Tanto esta quanto esta são cadeias carbônicas normais. Ah, professor, como é que eu posso classificar isso aqui então inteiramente? É uma cadeia aberta, ela é saturada, ela é normal e ela é homogênea. A mesma coisa aqui. Por quê? Porque ela está aberta, ela não fecha o ciclo. O heteroátomo, o oxigênio está aqui, mas ele não está entre carbonos, então não existe heteroátomo. Então ela não é heterogênea, ela é homogênea. Ela é saturada, que só tem ligação simples. E ela é normal, porque todos os carbonos estão na cadeia principal. Agora vamos ver o que é ramificada. É quando tem carbono sem ser na cadeia principal. Exemplozinho. Minha cadeia principal é essa aqui. E olha o que acontece. Sobrou um carbono fora dela. Esse carbono fora dela é o que a gente faz com que ela seja ramificada. Outro detalhe na de baixo. Minha cadeia principal é esta daqui. E olha o que acontece. Eu tenho uma ramificação, outra ramificação, outra ramificação. Tenho várias ramificações. Fato importante nas cadeias ramificadas. Este carbono aqui, que tem a ramificação, ele é um carbono que a gente chama de terciário. Por que terciário? Porque em volta dele tem 1, 2, 3 carbonos. 1, 2, 3 carbonos. Então ele é terciário. Esse carboninho aqui, a gente já chama ele de quaternário. Quaternário. Por que quaternário? Porque ele possui 4 carbonos em volta. 1, 2, 3, 4. Então, para eu ter cadeia ramificada, eu tenho que ter carbono terciário ou quaternário. Se eu não tiver carbonos terciários nem quaternários, eu não tenho como ter cadeia ramificada.
E por fim, as cadeias aromáticas são cadeias fechadas, obrigatoriamente, mas que possuem uma coisa chamada anel aromático. O que é anel aromático? Vai ser uma cadeia fechada, tipo um hexágono, onde eu tenho intercalações de ligações duplas e simples. Tá, gente? Então, o que acontece? As cadeias aromáticas, elas podem ser de dois tipos, mononucleadas e polinucleadas. As mononucleadas só vão ter um anel aromático. As polinucleadas vão ter mais de um anel. E nas polinucleadas eu tenho duas classificações, condensadas e isoladas. As condensadas, os anéis são totalmente unidos, ou seja, não há nada entre um anel e outro, eles são colados. Aqui eu tenho 3 anéis colados, isso é uma cadeia aromática condensada. E aqui é uma isolada, eu tenho uma união através de uma ligação. Então, o que acontece? Uma ligação simples faz a união de 2 anéis. Então isso aqui já fica isolado, que um não está colado ao outro. Então espero que possam ter sido tiradas as dúvidas sobre cadeias carbônicas e bons estudos a todos. Forte abraço, até mais.